O fruto amadurece e é chegada a ceifa. Na continuidade dos estudos que estamos fazendo nas parábolas de Jesus, abramos a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, para a leitura do versículo 26 ao versículo 29. Marcos 4, de 26 a 29. Disse também: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. A terra, por si mesma, produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A semente e o lavrador. Queiram sentar-se, por gentileza. Foram 4 parábolas sobre o reino contadas por Jesus, uma após a outra. Os comentaristas especulam por que Marcos teria colocado 4. O estilo rabínico era de colocar 3 argumentos seguidos. É assim que nós encontramos a parábola da moeda perdida, a ovelha perdida e o filho perdido. Sempre que se queria provar uma tese ou fazer uma afirmação que julgasse profundamente necessária para os ouvintes, os rabinos faziam 3 afirmações. Várias vezes Jesus se valeu deste método. Mas agora são 4 as histórias. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, que vemos agora, e a parábola do grão de mostarda. Como já vimos anteriormente, a parábola do semeador seria melhor entendida como a parábola dos solos. A da candeia, passamos por ela no domingo passado. Essas parábolas seguem numa linha, é a manifestação e o encontro do reino com o homem. A primeira parábola, a dos solos, é como os corações recebem a palavra. A segunda, a da candeia, é que o ensino de Jesus, dito em particular, deve ser tornado público pela comunidade de fé, pelos discípulos, mais tarde pela igreja. Esta agora é como o reino cresce. Como se dá o crescimento do reino? Só Marcos narra esta parábola, e a ênfase está no crescimento da semente. Pode parecer um trecho com pouca coisa, mas como é necessário refletir sobre o seu ensino. Ontem pela manhã, conversando com o pastor Marcílio, ele me falou de um livro que ler e com o qual ficará muito impressionado. Igreja, Sociedade Anônima. Era uma chamada para se voltar ao conceito bíblico de igreja e se deixar de ver igreja como uma empresa, como uma instituição norteada para o sucesso. E que o pastor de igreja fosse visto como um pastor, gente envolvida com pessoas, e não como um executivo coordenando um trabalho de uma multinacional de fé. À noite, os jovens acabaram me dando o livro de presente. Antes que o pastor Fernando e a Ângela peçam emprestados, eu vou ler primeiro. Mas essa é uma questão muito séria para nós refletirmos. Parece que hoje crescimento de igreja se tornou questão de técnica, de macetes para aprender. Multiplicam-se congressos vendendo um estilo para a igreja, de maneira que se a igreja não se enquadra naquele processo que todas as outras estão seguindo, então ela não terá crescimento. Ou ela é uma igreja que está perdendo o bonde da história. A ênfase nesta parábola contada por Jesus não é no semeador, não é no processo de semeadura, e diferentemente, completa a primeira, não a nega, não é nos solos que recebem a semente, mas a semente em si. Ou seja, o ensino central desta parábola é o poder germinativo da semente. Como é que o reino cresce?
o impacto da palavra de Deus no mundo. Quero convidá-los a analisarem comigo esta parábola contada por Jesus, a terceira desta série, chamando a atenção para nortear o nosso raciocínio em três figuras que formam a espinha dorsal da história. A figura da semente, que é a central. A figura da terra, que recebe a semente. E a figura do homem, que lança a semente à terra. Comecemos com a figura da semente. Disse também, continuando a sua argumentação, a terceira história na sua argumentação. O reino de Deus então já descobrimos qual é o seu assunto. A semente é o reino de Deus. É o Evangelho. Analisemos as implicações. É uma semente pequena, mas cresce. A vida está na semente. Não é algo espetaculoso. A semente é pequena. O início do Evangelho foi um início desalentador. Um grupo de homens sem muita expressão social, na realidade sem nenhuma expressão social, num lugar inexpressivo, com uma tarefa profundamente difícil, que era confrontar autoridades religiosas com uma vasta bagagem teológica e uma erudição cristalizada há séculos. E este grupo tinha a responsabilidade de tornar esta semente conhecida do mundo inteiro. Pequeno, mas cresceu. Ele vai ampliar isso depois na parábola da mostarda, a menor das sementes e o arbusto maior, mais conhecido dos judeus. Mas a questão fundamental é que ela tem capacidade de crescimento em si mesma. A capacidade de crescimento da semente está na sua essência. Ele vem agora ampliar o que fora dito na primeira. Na primeira, a semente tem capacidade, mas muito dessa capacidade depende da receptividade. Deixou ele o aspecto humano de como as pessoas recebem e se centra nisto, o poder que a semente tem. Além disto, é para ser semeado. Não se guarda semente, ela mofa, ela estraga, ela perde o seu impacto. O valor da semente, sua capacidade de reprodução, está no fato de ser ela semeada. Mas o que chama a atenção é ele dizer que o homem lança semente e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, ou seja, sua vida segue o cotidiano, ele vai cuidando de suas atividades e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. Não depende de muitas explicações. Não precisa que ele seja um grande teórico na estrutura da semente. Tampouco que ele seja um profundo conhecedor de solos e adubo. A semente tem poder. Sua tarefa é jogar a semente. Ela cresce sem ele saber como. A semente tem poder germinativo em si próprio. Ou seja, o Evangelho é frutífero. O Evangelho tem poder. Algo vai nos ajudar a entender um pouquinho mais. Pode não ser muito elegante, mas a palavra traduzida por semente é a palavra esperma. A ideia de algo que tem vida em si próprio. Sua vida não é extrínseca, é intrínseca, está nela. A semente tem poder de produzir vida. Ela gera a vida. Ela é algo que traz vida. Mais tarde, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 23, Pedro nos deixa esta expressão para a igreja. Tendo renascido, vocês nasceram de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. A figura da semente é muito útil para nos lembrar que o Evangelho é vida. O Evangelho não é teoria, não é lucubração, o Evangelho não é filosofia, acima de tudo, o Evangelho é vida. É uma vida internalizada. É uma vida desempenhada a cada dia no lugar em que vivemos. É uma vida que enche a existência de significado. Precisamos refletir um pouco mais seriamente sobre isto e, por favor, entendam as dimensões do que vou dizer para não colocarem na minha boca o que não vou dizer e que não estou querendo dizer.
Vez por outra alguém diz, o pastor é contra o louvor. Não, não sou, não teria nem sentido. Mas o fato é que muitas pessoas hoje querem vida por louvor. Acham que quanto mais agitada a liturgia, mais vida. Outros querem a vida através de atividade. Quanto mais programa, quanto mais organização, quanto mais penduricalho na estrutura organizacional da igreja. Quanto mais ocupados nós estivermos, mais vida nós teremos. Estas coisas por si não produzem vida. Para alguns é modelo eclesiástico. É impressionante como há igrejas trocando de modelo eclesiástico. Um dia, não tenho nenhum interesse em jogar pedra em ninguém, mas alguém me perguntou, sua igreja já fez uma reflexão séria sobre os seus propósitos? Sua igreja já tem propósitos? Mas o propósito da igreja foi deixado por Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o propósito da igreja. Pregar o evangelho, viver o evangelho, ensinar o evangelho. O resto é apenas metamorfose, casca, rótulo, para mudar alguma coisa que já está cristalizado na Escritura. Em outros, a manipulação. Então, há aqueles cultos em que se nota claramente que a tendência é produzir emoções na vida das pessoas. O culto carregado de uma profunda intensidade emocional. Parece que queremos fazer o papel do Espírito Santo. E o conselho bíblico é simples, prega a palavra. Quando a igreja prega a palavra, há resultados. Quando nós entendemos que crescimento não vem por atividade eclesiástica, que crescimento não vem por culto, mas crescimento vem por aquilo que dá vida, que é a palavra. Quando eu leio a palavra, eu me alimento da palavra. Nenhum de nós será espiritualmente forte se tiver uma vida negligente no estudo das Escrituras e na desconsideração do seu impacto na nossa vida. Não é lê-la em busca de curiosidade. E não é lê-la também porque nós temos um programa de leitura. Eu preciso ler a Bíblia toda este ano. Então eu leio como quem lê uma bula de remédio, dimetilfenilpirazolona, e quando termino o que leu, não sei, mas eu li. Mas é quando eu leio e pergunto, à luz disso, onde é que eu mudo? À luz disso, onde é que eu me conserto? O que é que isto me pega e me alcança? Como eu me ajusto? Esta é a figura da semente. O Evangelho tem vida, a palavra tem vida. É ela que produz vida. Na ampliação deste pensamento, na 1 de Pedro 1:23, é a palavra quem produz em nós o efeito de regeneração aplicada pelo Espírito. É a palavra que santifica. 1 Samuel 15:22. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A obediência à palavra é melhor do que o sacrifício, a forma mais elevada de culto no judaísmo. Como purificará o moço seu caminho? Pergunta o Salmo 119. E responde, observando de acordo com a tua palavra. É a palavra que produz vida. Muito bem, vimos a figura da semente, vejamos a figura da terra, é o coração humano. Isso já ficou claro na primeira parábola. O reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra. Há uma relação muito profunda entre os dois. A semente foi feita para a terra, não é para ficar num vidro, não é para ficar guardada no sactel, é para ser lançada à terra. Recebe a semente. O coração humano tem capacidade de se relacionar com o Evangelho. É este o ensino. Tem capacidade de responder ao Evangelho. 3 anos e meio atrás, quando assumi o pastorado da igreja, uma pessoa me disse o seguinte, olha, a igreja do Cambuí está estagnada há muito tempo. A única alternativa para aquela igreja é sair para a periferia, porque aquele povo do Cambuí tem coração muito duro. Aquilo lá não se converte. Mas não é verdade. O povo do Cambuí tem o coração aberto para o Evangelho. E a proposta até era essa. A igreja devia alugar uns ônibus
trazer o povo lá da favela Moscou para a igreja. Mas eu não quero evangelizar a favela Moscou. Podemos colocar uma congregação na favela Moscou para evangelizar a favela Moscou. Nós queremos evangelizar o Cambuí. E não é verdade que haja um lugar de coração duro para o Evangelho. Isso vai contra tudo que as Escrituras ensinam. A palavra tem poder. E temos visto como a palavra tem poder e tem produzido impacto. Tem produzido transformação. É para falar aos corações. A responsabilidade da igreja é pregar a palavra e deixar com o Espírito Santo. Não é pregar conceitos, mas pregar a palavra. Não é pregar uma ideologia de classe média, é pregar a palavra. Não é falar de teorias, mas falar para as pessoas, de que a Bíblia traz resposta. É um livro existencial, não é um livro embolorado, com ideias e histórias do passado, mas dramas de homens e mulheres com problemas semelhantes aos nossos, que viveram, que lutaram, que sofreram, que passaram por dificuldades como nós passamos, e Deus os socorreu. Conflitos familiares, vejam a família de Davi. Crises existenciais, vejam de Abacuque. Inconformidade com a maneira de Deus agir, de vez em quando nós temos esses ataques, batemos muito nele, vejam Jonas. Mas há respostas para nós. A figura da terra é uma lição muito significativa para nós. Nós nunca deveríamos nos intimidar com um testemunho. Eu me lembro numa ocasião que uma pessoa me procurou no gabinete. Hoje a pessoa é membro da igreja, não vou citar quem é. Mas eu fiquei todo cheio de dedos e ela me pediu algumas explicações. E eu comecei a dar algumas explicações por cima, para tentar chegar lá no nível da pessoa. Ela virou e disse assim: pastor, não enrola, o que é que a Bíblia diz? A pessoa vem de fora, o que é que a Bíblia tem para dizer para mim? É esta compreensão de que há alguém por trás de todas as coisas, de todas as nossas atitudes, trabalhando, o Espírito de Deus trabalha. A nossa responsabilidade é esta: a semente tem valor, o solo está ali, ele recebe a palavra. A figura da terra mostra também como o nosso coração tem necessidade da palavra de Deus. Irmãos, quantas vezes nos sobra tempo para tantas coisas, mas nós não temos tempo para a internalização da palavra de Deus, para estudá-la, para lê-la. Não é agradável apedrejar ninguém, nem mandar recados oblíquos, mas quantos negligenciam o estudo nos núcleos, na igreja, porque tem um programa televisivo. As oportunidades de aprender da semente, de ter a semente germinando no coração, completando esta parábola com a parábola dos solos, chamada de semeador. A semente é sufocada pelas ocupações do mundo, as grandes preocupações. As aves do céu levam a semente que caiu. Ou, então, a nossa relação com a semente é epidérmica, superficial, ela está no solo, mas não dentro do solo. A semente cai no coração, mas nós saímos daqui e as boas experiências vividas no culto, no relacionamento com Deus, no compartilhar com os irmãos, tudo isso é posto de lado por aquilo que daqui saímos para fazer. É quando ali está o solo, a semente cai, a semente tem poder e a semente vai produzir efeitos. Vamos ver a terceira figura. A figura da terra, do homem, perdão. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Somos nós. Há duas tarefas para o homem. Primeiro, semear. E segundo, colher. Alguns querem ver nesta parábola a alusão de assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa, uma alusão ao juízo final. Mas isso quebraria o argumento de Jesus, porque ele não está falando do reino em consumação, mas do reino em expansão. A próxima parábola, que é a parábola do grão de mostarda, ainda vai falar do crescimento. O que ele está falando é da semente que é lançada, produz no tempo próprio e é colhida pelo lavrador. Quem mete a foice não é o Senhor, é o lavrador que colocou a semente.
Qual é a tarefa do semeador? Semear e colher, não produzir crescimento. Volto ao texto. Dormisse e se levantasse de noite e de dia. Ela cresce. Ele tem capacidade no poder da semente. Quero voltar a este ponto que feri anteriormente. A nossa relação para com a palavra. É verdade que na medida que os tempos vão passando, nós nos apegamos muito ao passado, vamos ficando saudosistas. Mas não se trata de saudosismo. Mas eu me lembro quando eu me converti na minha adolescência no Rio, nós éramos chamados de Bíblias. Conhecia-se um de nós porque carregava a Bíblia, porque muitas das nossas igrejas tinham uma Bíblia esculpida do lado de fora, versículos bíblicos nas paredes da igreja. Havia os exercícios bíblicos que ensinavam juniores e adolescentes a manusear a Bíblia. Maria participou muito, pelo que vejo lá da sua euforia. Mas hoje, quando se diz assim, nosso texto está em Naum 1:7. Uma vez eu preguei em Naum 7. Vai um monte de gente lá para o índice. Aí um pergunta assim, Naum? Tem isso? Nosso símbolo distintivo era uma Bíblia. Hoje o nosso símbolo distintivo é uma caixa de som. Nós éramos conhecidos pela nossa relação profunda com a Bíblia. Nós hoje somos conhecidos pelo barulho que fazemos e incomodam os vizinhos. Um dia eu recebi um telefonema de um vizinho na quadra de baixo, reclamando do barulho aqui na hora do ensaio. Eu falei, tem razão. A marca era esta confiança na palavra, o que Deus tem para dizer. Hoje a marca é como nós queremos soltar as nossas emoções, como queremos liberar o que nós sentimos. A nossa preocupação era com o que Deus tinha para nos falar, hoje é com o que nós queremos externar. E aí vem o analfabetismo bíblico, a ignorância bíblica. Alguém me contou frustrado, um pastor, de um diácono de sua igreja, que depois de 12 anos de diácono, se tornou testemunha de Jeová. A gente fica perguntando, como é que pode? Uma pessoa que conhece as Escrituras, ou se presume, tinha a responsabilidade de liderar. A preocupação do lavrador é com a semente, é com a palavra. Ele semeia. Ele crê no poder da palavra, distribui a palavra. E ele sabe depois que a palavra vai produzir frutos. Deve confiar a Deus a germinação. Esta é uma das explicações para o crescimento da igreja. Perguntaram numa ocasião a Lyman Beecher, pastor presbiteriano, por que a sua igreja crescia. Na ocasião, sua igreja estava com 4.500 membros. E ele disse, porque eu tenho 4.500 ovelhas, que segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, por onde passam, espalham a palavra que eu preguei no domingo. É isto, é esta convicção de que a palavra germina. Deus tem capacidade de fazer a palavra crescer. Como Paulo escreveu, eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Pregar e colher. Ele é apenas auxiliar da obra divina. Isso também nos ajuda a entender algumas coisas, irmãos. Por vezes, nós temos de nós mesmos mais alta conta do que devemos. Se eu não fizer, quem fará? Deus terá alguém que faça. Não se preocupe. O reino cresce independente das pessoas, porque a semente tem poder. Agora, nós temos a responsabilidade e encontramos realização por fazer isso. Ele é um lavrador. Ele tem o prazer ali, naquele trabalho. É para aquilo ali que ele vive. Aquilo lhe diz respeito. Depois esperar. Tiago também usou esta figura. Tiago 5, 7. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência,
até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes. Semeie, plante, e Deus vai dar o crescimento. Meacir vai me desculpar pela inconfidência. O pai dela, meu sogro, foi um dos cristãos mais consagrados que eu conheci. Mas era um homem italiano profundamente refratário ao Evangelho. Eu descobri por que é que a igreja gosta mais da Meacir do que de mim, viu? Porque ela é descendente de italiano. É por isso que a Areli vem aqui e diz que o pastor é bom, mas a Meacir é ótima. Eu não esqueci, Areli. Numa igreja de italiana, um português não teria muito sucesso. Mas foram 22 anos de testemunho da minha sogra. Ela orou 22 anos pela conversão dele, até que ele se converteu. Mas durante 22 anos, ela lançou a semente. Durante 22 anos, os filhos depositaram a semente. Essa é uma responsabilidade nossa. Semeie a semente no coração do seu filho, do seu esposo, do seu pai, do seu parente. O coração está fechado, está endurecido. Semeie. A semente tem poder, não é o lavrador. É a semente que tem poder. E o coração humano foi feito para o Evangelho. Mas vamos ao final. O que leva uma igreja a crescer? A oratória do pastor? Então, vocês estão perdidos. Técnicas, congressos, modelos? Não. É a convicção que a igreja precisa nutrir de que a palavra de Deus traz vida em si mesma. Que a palavra de Deus é poderosa para gerar vida, produzir conversões, produzir edificações. Uma relação passional com a palavra. Não é um livro qualquer, é o livro de Deus. Não é ler como se ler qualquer outro livro, mas com o coração aberto e com fome. Divulgá-la, anunciá-la e aguardar. No tempo próprio, o fruto virá. Com isto, a síntese do que pretendo dizer. Não omita seu testemunho e nunca negligencie o poder da palavra de Deus na sua vida ou na vida dos outros. Lembre-se, quando dizemos que ela é a palavra de Deus, não é apenas uma declaração de fé. É uma declaração de confiança, é uma declaração de reconhecimento de que Deus falou e a palavra do Senhor é viva e produz fruto. Que a palavra germine no coração de cada um de nós e que a palavra germine no coração daqueles a quem testemunharmos. Vamos ouvir a mensagem musical com Margarete Calan Veiga, A Semente, e vamos ouvir como quem deixa a semente cair no coração. Nessa estrada onde a vida não consegue se encontrar, vamos todos nós tentando caminhar. Nessa estrada onde a prece se faz forte a cada dia, nascem brotos de esperança, nasce a voz da melodia. Nessa estrada onde o solo vai perdendo a sua força, finalmente a semente, por milagre ela brota. Que o teu coração seja só
Senhor, germinando a semente, semente do amor. Que o teu coração se abra para ter a semente do amor do Senhor. Que o teu coração seja solo do Senhor, germinando a semente, semente do amor. Que o teu coração se abra para ter a semente do amor do Senhor. Nessa estrada onde a vida se debate em agonia, a esperança sempre luta pra ficar. Nessa estrada de conflitos, a semente cai e morre, brota folha solitária que de orvalho se revolve, poucas gotas dessa água e a flor se faz nascer. Finalmente vem o fruto, é o eterno reviver. Que o teu coração seja solo do Senhor, germinando a semente, semente do amor. Que o teu coração se abra para ter a semente do amor do Senhor. Que o teu coração seja solo do Senhor, germinando a semente, semente do amor. Que o teu coração se abra para ter a semente do amor do Senhor. Que o teu coração seja solo do Senhor, germinando a semente, semente do amor. Que o teu coração se abra para ter a semente do amor do Senhor. Que o teu coração